Eu queria chamar aqui uma matéria especial que a Natália Paz preparou justamente sobre esse ponto que o Cláudio estava abordando em relação à negociação de férias de juízes, né? A compra de períodos de férias pelos juízes, pelo judiciário, pelos tribunais, e o que poderia onerar ainda mais os nossos bolsos, né? Quem tem as informações em Brasília, a Natália Paz, e vamos ouvir. O Conselho Nacional da Justiça mandou tribunais regionais comprarem 1/3 de férias de juízes federais e do trabalho. A decisão é do presidente do órgão, ministro Dias Toffoli. Atualmente, magistrados têm 60 dias de férias por ano e agora poderão ser compensados caso queiram vender 20 dias. Sobre as férias, há ainda o pagamento de mais 1/3 do salário, conforme determina a Constituição Federal. Em todos os ramos do judiciário, o benefício se estenderá a mais de 16 mil magistrados do Brasil. Uma das justificativas é a existência de espaço no teto de gastos das Justiças Federal e do Trabalho. Outro argumento apresentado é que houve redução de despesas com o home office diante da pandemia. Um juiz titular federal ou do Trabalho recebe por mês quase R$ 34 mil. Quando tiram férias, o salário bruto pode chegar a quase 45 mil. Toffoli atendeu a um pedido da Associação dos Juízes Federais e da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. De acordo com o presidente da AJUF, Eduardo André Brandão, a magistratura federal enfrenta entraves para ter direitos reconhecidos. Na verdade, o CNJ acabou com uma discriminação que os juízes da União Federais Trabalhistas tinham, né? Que eles não tinham esse direito que a iniciativa privada toda tem. E as magistraturas de estágios públicos estadual e federal também têm. Já o deputado Rubens Bueno, do Cidadania, afirma que não é o momento, levando em consideração a pandemia para essa decisão. Eu tenho uma proposta de emenda à Constituição que acaba com a férias de 60 dias no Judiciário. Porque além das férias de 60 dias, tem mais as férias forense, que somadas, elas chegam a 90 dias ao ano. Olha o trabalhador brasileiro que tem 90 dias de férias por ano. E mais grave, em parte disso é revertido em dinheiro. O Conselho da Justiça Federal e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho argumentam que não há previsão orçamentária para o pagamento do benefício. Os órgãos dizem que os valores não foram reservados para 2020. Cláudio Humberto, você que levantou essa história com exclusividade durante o fim de semana, é de matar, hein? É de matar, é uma vergonha, é uma vergonha. Sabe aquela coisa da vergonha alheia? É o que eu senti quando eu vi. Eu passei assim uns... Quando caiu a ficha, assim, já era meia-noite, né, que eu vi aquilo ali, não é possível que esses caras estão ousando nesse nível. Eles continuam ousando, né, continuam metendo a mão nos recursos públicos e distribuindo entre eles. A alegação chega a ser... Meu Deus, revoltante a alegação que a gente acabou de ouvir de alguém defendendo isso, dizendo que a iniciativa privada tem direito a isso, por que é que nós não? Iniciativa privada cuida da sua vida. A iniciativa privada não mobiliza recursos públicos, não paga os salários, nem vantagens, nem coisa nenhuma, com o dinheiro do otário, do contribuinte, porque nós todos, contribuinte, eu prefiro chamar pagador de impostos, né? Nós que pagamos impostos é que somos tratados como otários, né? A classe trabalhadora, cujo salário é afetado com desconto para imposto, né? Para sustentar essa malandragem, né? Essa classe trabalhadora nem sequer é ouvida sobre isso. Então eles vão lá e dizem, não, porque tem na iniciativa privada. Na iniciativa privada não existem férias de 60 dias. Isso é malandragem, sabe? Eu fico procurando uma outra palavra mais amena para definir isso, mas eu não vejo outra definição a não ser de assalto. Isso é um assalto legalizado. Aí, não, eu estou precisando de uma grana, eu estou precisando agradar os meus. Como é que eu faço? Vou inventar aqui E aí inventam um negócio como esse. Simplesmente os caras que já têm 60 dias de férias, o que é absoluto, é um escárnio, né? É um insulto às pessoas, à classe trabalhadora, ter uma categoria, uma casta no serviço público que tem férias de 60 dias. E agora pode receber 1/3 dessas férias, que são 20 dias, em dinheiro. Só que não. Eles vão receber aqueles 20 dias em dobro, contados em dobro. Rapaz,
E leve logo, está aqui a chave do meu carro, da minha casa, está aqui o rim, o fígado, leva tudo. Né? Leva tudo, rapaz. É impressionante. Não é possível, isso é uma vergonha. Será que eu não acredito? Você sabe que hoje de manhã eu estava até falando sobre isso, né? Eu não acredito que eu custo acreditar que uma pessoa tão ponderada que eu sei que conheço, enfim, convivo e tal, que é o ministro Dias Toffoli. Como é que ele tomou uma decisão como essa? Só pode ter sido uma decisão impensada. Eu até pensei, será que ele assinou esse papel achando que estava assinando outra coisa? Não é possível. Eu não acredito nisso. É uma vergonha. É uma vergonha, sabe? É uma disfarçatez, sabe? Encontrar esse tipo de truque, né? Para ir lá e meter a mão no dinheiro do cidadão, no momento em que nós estávamos esperando, o que nós todos esperamos, é que o setor público manifeste algum tipo de interesse, de algum tipo de sensibilidade pelo que o Brasil está passando. O que a gente espera é que essa gente do setor público ofereça a sua cota de sacrifício. Olha aqui, vamos anunciar que o chefe dos 3 poderes se reuniram e decidiram então que a cota de sacrifício do setor público é X. 0. Eles não tinham que deram abrir mão nada. das férias, né, Cláudio Humberto? Não, Eles gente, já abrem mão estamos fazendo nada. home office, então esse ano nós vamos abrir mão das nossas férias, 60 dias de férias, né? A gente vai organizar a nossa vida, o país está vivendo um momento muito difícil, vamos acelerar os trabalhos mesmo em home office, só lembrando que hoje saiu uma pesquisa mostrando que home office é coisa de absolutamente privilegiado ainda no Brasil, são pouco mais de 8 milhões de pessoas que conseguem fazer isso, é mais ou menos o tamanho do grupo que vive na extrema pobreza, ou seja, as duas pontas. A gente está falando de exceção. Home office é exceção no Brasil. É um grupo pequeno de gente privilegiada que consegue fazer o seu trabalho em casa. Com certeza, os nossos magistrados estão nesse grupo. Porque recebendo esses salários que eles recebem, furando o teto e com 60 dias de férias, aí, né, fica bom para todo mundo. Abrir mão de nada. Eles não abrem mão de nada. Naquela entrevista que o ministro Gilmar Mendes deu para vocês, aqui na Rádio Bandeirantes, e falou muito bem, ele mesmo disse, não, no Supremo a gente não fura o teto, mas tem alguns privilégios que têm que ser revistos. 60 dias de férias parece que é um privilégio que foi criado justamente para ser vendido. É para virar dinheiro. Porque quem vai tirar 60 dias de férias não é para vender. Então, fica meio claro. Só que né? eles furam o teto, né? Sim, é assim que fura o teto, né? Eles furam no Supremo Tribunal Federal, né? Embora o ministro tenha dito isso, na verdade, pode ser que não seja o caso dele, mas vários ministros recebem acima do teto, quase todos os meses, né? É só verificar no portal de transparência, está tudo lá, né? Hoje, mais cedo, no Jornal Gente, a nossa querida amiga, colega Sônia Blota, que viveu vários anos como correspondente do Grupo Bandeirantes da Band em Paris, ela falando sobre como é que funciona lá na França. Né? Na França, o magistrado, o juiz, recebe ali uma boa remuneração, 5, 6 mil euros por mês, é uma belíssima remuneração, que é mais ou menos o que recebe o juiz aqui no Brasil, né? Lá a economia é outra, as pessoas, enfim, mas eles ganham basicamente isso. Só que eles têm que prestar contas todo mês. Ele recebe lá os seus 5, 6 mil euros, que dá ali, né, uns 25, 30 mil reais, 30 e poucos mil. Acho até que é menos do que o juiz no Brasil recebe. Mas eles têm que prestar contas da utilização de cada centavo que eles recebem. Aqui não. Aqui os caras não prestam conta nem daqueles 160, 300, 400, 500 mil reais que eles, de vez em quando, metem no bolso algum tipo de pretexto no Poder Judiciário. É vergonhoso. Eu estou assim, embasbacado com a capacidade, ou pelo menos com a desfaçatez das nossas autoridades para produzir esse tipo de coisa. O país contando tostões, contando moeda para pagar um auxílio emergencial para pessoas pobres, para ajudá-las a sobreviver, não é? A enfrentar uma situação de fome. Então, uma situação dramática que o país está enfrentando, e o Poder Judiciário age como se não houvesse amanhã. Como se, Brasil, que país é esse, né? Como se não fosse parte do nosso país. É gente de uma soberba assustadora, gente que decide como se, entendeu? Assim, olha, quer saber? Vocês é que tem que se virar para me sustentar. Não sou eu que vou me preocupar de onde vão tirar esse dinheiro para pagar essa grana aí. Só essa brincadeira que foi assinada pelo ministro Dias Toffoli na noite de sábado, na calada da noite, vai custar ao Brasil quase 170 milhões de reais.
no mínimo, né? É a estimativa mais conservadora que foi feita até agora. É uma situação que é imoral por natureza, já seria inaceitável numa condição normal. Nesse momento que a gente está vivendo, é 1 zilhão de vezes pior, né? Enfim, vamos seguir acompanhando e criticando o máximo que a gente puder em relação a esse assunto.